Oizinho, gente, tudo bem com você? Meu nome é Lu Arnold, sou inglesa, youtuber cristã, professora de inglês e moro em Portugal. Você sabia que uma das coisas mais difíceis da vida do cristão é entender qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pois é, gente, nós sabemos que Ele tem o melhor para nós, mas não sabemos como tomar as decisões corretas e muitas vezes isso nos deixa preocupados. Talvez para você seja angustiante tentar descobrir se é da vontade de Deus começar ou terminar um relacionamento, fazer este ou aquele curso na faculdade, sair ou ficar no seu emprego, entre outras coisas. E para falar junto com a gente sobre esse assunto, eu convidei o meu amigo, o pastor Antônio Júnior, que também tem um canal aqui no YouTube. Você já deve conhecer ele, porque ele já tem mais de 3 milhões de inscritos, onde ele traz mensagens de esperança, fé, todos os dias para nós. Oizinho, pastor, tudo bem com você? Estou muito feliz por contar com a sua participação neste vídeo. Oi, Lu, tudo bem? Eu é que agradeço aí pela oportunidade que você está me dando de compartilhar um pouco da palavra de Deus com seus seguidores, e eu espero poder ajudar um pouquinho aí a cada um deles a descobrir qual é a vontade do Senhor para suas vidas. Obrigada, pastor. Eu acredito que a primeira coisa que vai nos ajudar a saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas é saber que Ele está acima de qualquer coisa. No capítulo 42 do livro de Jó está escrito: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E isso significa que a vontade de Deus está acima de qualquer situação ou vontade humana. Por isso, nós podemos confiar que os grandes planos dele nunca se frustrarão. Bem lembrado, Lu. Os planos de Deus, eles se cumprem, porque Deus é soberano, Deus é fiel. Sabe, muitas vezes as pessoas acham que por causa das suas fraquezas, das suas falhas, Deus não vai mais cumprir os planos na vida dela. Então, meu irmão, se você tem vivido dessa maneira, você acha que Deus não está mais na sua história, porque em algum momento você caiu, você fraquejou, saiba que Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que quando Deus tem algo para fazer, Ele faz, apesar de nós. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando Adão e Eva eles pecaram, Deus ele prometeu que iria enviar um Salvador, alguém que iria nos redimir dos nossos pecados. E a partir dali, Deus foi usando os profetas para dizer que um dia o Messias iria vir a essa terra. Então Jesus veio e Jesus cumpriu exatamente aquilo que estava no coração de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele só fazia aquilo que o Pai mandava. Então, a vontade de Deus ela é soberana. E se cumpriu exatamente isso. Hoje nós temos o perdão, a salvação, através de uma promessa que Deus fez há muito tempo atrás. Mas eu confesso que durante a minha vida mesmo, eu comecei a desacreditar disso. Porque eu pensava, eu tenho tantas falhas, eu já errei, eu acho que Deus não vai fazer mais aquilo que Ele planejou. Mas eu quero te dizer uma coisa, se Deus tem feito na minha vida hoje, eu sou prova disso, Deus pode fazer na sua, basta que você se arrependa. E foi o que eu fiz, eu voltei para os caminhos de Deus e Deus tem feito grandes coisas. E uma coisa que eu sempre pensava era assim, nossa, como é que aquela pessoa é tão usada por Deus? O que ela faz? O que ela faz que eu não consigo fazer? E hoje eu entendo que na verdade não existe grandes homens e grandes mulheres de Deus. O que existem são pessoas que simplesmente atenderam ao chamado que Deus tinha para elas. É como se Deus já tivesse um caminho pronto para você, um futuro que já está todo escrito para você. E para você andar nos caminhos do Senhor e viver os planos que Ele tem para você, basta que você seja obediente, simplesmente assim. Então, o fato de alguém fazer grandes coisas é que Deus já tinha uma grande obra na vida dessa pessoa. E na Bíblia nós vemos o próprio Deus dizendo ao povo dele, lá em Jeremias 29:11, ele disse assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. E há uma outra versão que diz, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então, meu irmão, creia, Deus tem planos para a sua vida. Eu lembro quando eu fui na igreja e muitas pessoas falavam a mesma coisa. Olha, Deus tem grandes coisas na sua vida. Deus tem uma grande obra para fazer. E realmente, Deus faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nossa, pastor, isso é verdade. Precisamos andar de acordo com a palavra de Deus e nos colocar à disposição dele. E a segunda coisa que vai nos ajudar a saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida é entender que ela já foi revelada para nós. Muitos não sabem, mas na Bíblia já está revelado toda a vontade de Deus para cada área das nossas vidas. Ela é a fonte mais confiável de todas, pois foi inspirada pelo Espírito Santo e não por homens. Por isso, em muitos casos, não precisamos nem orar a respeito, pois já está escrito na Bíblia qual é a vontade de Deus. Não é mesmo, pastor? Isso que você falou faz todo sentido. Eu me lembro que uma vez uma irmã, ela me pediu oração e ela pediu para orar por um rapaz, né? Só que ela estava meio em dúvida se era da vontade de Deus orar por ele ou não. E à medida em que eu fui conversando com ela, eu percebi que aquele rapaz era casado, isso mesmo. Olha o absurdo. Então, eu falei para ela, eu não vou orar por isso, porque não precisa de oração. Deus já deixou claro que isso é adultério, entendeu? Não é da vontade de Deus. Então, muitas coisas já estão reveladas na palavra. E é claro que na Bíblia não tem resposta para todas as coisas específicas. Por exemplo, a Bíblia não fala se nós podemos usar drogas ou não. Mas a Bíblia, ela diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, indiretamente nós sabemos, não podemos usar drogas, não podemos acabar, destruir o nosso corpo. Então a Bíblia não tem resposta para coisas específicas, até mesmo porque são coisas que muitas vezes são da nossa época. Um exemplo que eu vou te dar, namoro. Na Bíblia não tem nada sobre namoro, entendeu? Porque não era algo daquela época em que foi escrito. Mas nós sabemos que o namoro não tem nada demais, porque é o momento de você conhecer aquela pessoa, né? E o namoro tem que ter, lógico, um propósito, que é o do casamento. E é por isso que nós devemos aprender mais da palavra de Deus, nós precisamos estudá-la, porque assim nós não vamos tomar decisões erradas, nós vamos saber qual é a vontade de Deus. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Realmente, pastor, ter o entendimento da Bíblia é essencial para que saibamos qual é a vontade de Deus para nós. E outra coisa importante para entendermos o que o nosso Pai tem para as nossas vidas é compreender que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Como o apóstolo Paulo diz no capítulo 12 de sua carta aos Romanos. Exatamente, Lu. E aí vem uma questão que eu vejo acontecer muito no nosso meio. É que muitas pessoas, elas não oram, isso mesmo, elas não têm coragem de orar, porque elas pensam que se elas orarem, Deus vai frustrar os planos dela, porque Deus é um estraga-prazer, sabe? Às vezes a pessoa quer tanto aquela pessoa para namorar, um exemplo, aí ela nem ora, ela já toma decisão por conta própria, porque ela pensa, se eu orar, Deus vai falar que não. E eu tô cansado de ouvir os nãos de Deus, sabe? E é por isso a pessoa acha que Deus é mau, que Deus gosta de castigar quando a gente erra, mas nós devemos entender isso que a palavra diz. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? Basta nós olharmos para Jesus, por exemplo. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então Jesus, como que ele era? Ele perdoava as pessoas, Jesus não tinha pedra nas mãos, Jesus ele estendia a mão aos mais necessitados. Então, Jesus ele veio a este mundo para salvar, para abençoar, para curar. E nós devemos ter esta mesma visão de Deus, porque Deus é bom, irmãos. O diabo é o que é mau. E quando Deus frustra os nossos planos, é porque Ele quer nos dar algo melhor. Ou é porque Ele está dizendo, ainda não é a hora. Então entenda uma coisa, Deus é Pai. E o próprio Jesus disse que se um pai terreno, que muitas vezes é mau, ele deseja coisas boas para o filho, imagina o nosso Pai Celestial. Amém? É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Porque Deus quer que todas as coisas, mesmo as que deram errado, mesmo aquilo que nos trouxe dor, sofrimento, que tudo venha para o nosso bem.
Tem aquela frase, né? Não está na Bíblia, mas é muito verdadeira. Há males que vêm para o nosso bem. Então, meu irmão, creia, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus, Ele quer te dar o melhor. Amém? Isso é maravilhoso, pastor. E por último, para sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, devemos orar. Há momentos em que realmente ficamos confusos e não conseguimos enxergar claramente a vontade de Deus. Por isso precisamos orar antes de tomar qualquer atitude. A oração faz com que o nosso coração se alinhe ao coração de Deus. Talvez não tenha nada de errado em tomar tal decisão, mas às vezes ainda não é o tempo de Deus. Ou talvez Ele tenha algo melhor para você. Por isso é tão importante orar em todo o tempo. Muitas vezes você não ouvirá Deus falar ao seu coração e você precisa tomar uma decisão com urgência. Então é nessa hora que você precisa agir pela fé. Se você acredita que Deus te ama, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável e você tem obedecido a sua palavra, então creia que a decisão que você tomar será a que Deus te instruiu a fazer. O Salmo 25 diz: ao homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. E isso mostra que Deus nos instrui de alguma forma, seja através de uma paz ou falta dela que sentimos após orarmos, talvez de uma impressão que sentimos em nosso interior ou através de sinais externos. Isso que você falou, Lu, é fundamental. Acima de tudo, a gente tem que confiar em Deus. Muitas vezes a gente não vai saber qual decisão a gente tem que tomar, mas nós devemos confiar que Deus não vai nos deixar na mão, que Deus vai nos abençoar, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabe, muitas vezes eu tive que tomar decisões na minha vida que eu não tinha escolha. Ou eu tomava a decisão naquela hora, ou então talvez eu perdi a oportunidade. Eu simplesmente orava antes e confiava em Deus. Então, você que está nos ouvindo aí, confie no Senhor. Deus é bom. Sabe, muitas vezes a gente quebra a cara, a gente toma decisões erradas porque nós não confiamos em Deus. Aí a gente age por impulso. Então, não tenha medo de orar, porque Deus é bom. Confie no Senhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu costumo dizer o seguinte: quando você não souber qual é a vontade de Deus, simplesmente comece a agradecer a Deus. Comece a louvar o Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Você está certo, pastor. A gratidão disciplina o nosso coração para se alegrar e confiar que o amor de Deus nunca nos decepciona. Foi muito bom ter gravado esse vídeo com você, pastor Antônio Júnior. Eu tenho a certeza que muitas pessoas que tinham dúvidas sobre esse assunto, sobre a vontade de Deus para a vida delas, foram ajudadas hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Deus abençoe você. Ô Lu, que isso, eu que agradeço. Foi muito bom participar aqui do seu canal e nós vamos gravar mais vídeos, hein? Nós vamos, se possível, ajudar o maior número de pessoas através da palavra de Deus, assim como Deus tem sido gracioso, bondoso conosco. Amém? Muito obrigado, foi um prazer eu ter te conhecido aí em Portugal. Eu tive a oportunidade de estar com você aí. E continue, pessoal, vocês que acompanham o canal da Lu aí, não deixe de se inscrever, de comentar, porque isso ajuda muito o canal dela a crescer. Tá bom? Deus abençoe, Lu. Até a próxima. Amém, gente. Ouviu o que o pastor falou? Vai ter mais vídeos, tá? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu faço vídeos diariamente para sua edificação espiritual. Então, se inscreva aqui no canal e clique no sininho, tá bom? Deus abençoe você. Um beijinho. Tchauzinho.